Os dados incluídos nesse vídeo são apenas para fins instrutivos. Não se espera que substitua o tratamento clínico de um especialista em cuidados médicos. Jamais deixe de procurar o seu médico. Tudo que está listado aqui servirá como auxiliar à medicina e como tratamento preventivo. Inacreditável. Descubra os 12 principais alimentos que nunca estragam. Muitos de nós já experimentamos a frustração de tentar uma alimentação saudável, apenas para ter nossos esforços sabotados por alimentos vencidos. No entanto, e se houvesse alimentos que nunca estragam? Este vídeo mostra 12 alimentos que nunca estragam. De mel ao sal, esses alimentos duram a vida inteira. Então, se você está curioso sobre quais alimentos têm uma vida útil mais longa, assista a este vídeo e aprenda como estocar alimentos de longa duração. 1. Mel. Mel é um dos adoçantes mais antigos do mundo. No entanto, é um dos alimentos que nunca estragam. Seus tataravós costumavam guardar potes de mel em sua despensa, e eles ainda não estragavam. Há muitas razões pelas quais este adoçante nunca estraga. Mel, uma substância feita pelas abelhas, tem um teor de açúcar muito alto. Quando as abelhas produzem mel, elas adicionam suas enzimas ao néctar e o transformam em alimento. Essas enzimas são o que ajuda a preservar os alimentos porque impedem o crescimento de bactérias, leveduras e outros micro-organismos. Se você tiver mel com mais de 1 ou 2 meses, poderá notar que ele começa a cristalizar. Esta cristalização não é um sinal de deterioração ou expiração. É apenas o teor de açúcar no mel cristalizando. Se isso acontecer, você pode colocar seu pote de mel em água morna para dissolver os cristais e ele ficará como novo. 2. Açúcar. O açúcar é outro alimento que não estraga. É um carboidrato e contém calorias. O açúcar é um sólido cristalino branco extraído de muitos alimentos, principalmente da cana-de-açúcar e da beterraba. Este ingrediente alimentar não estraga devido à sua estrutura química simples, possui sacarose pura e não contém água ou oxigênio. Essa qualidade o torna um produto estável e não permite que o açúcar estrague. Se você notar que o açúcar ficou duro, esse estado indica que ele cristalizou, mas ainda está bom para usar. Você pode usar uma colher ou as mãos para quebrar os cristais. Em seguida, adicione-o à água morna e misture até que o açúcar se dissolva completamente. 3. Arroz branco. O arroz branco costuma ser a base de muitas refeições e é apreciado por muitas pessoas. Esta comida é barata e fácil de preparar. Ele também tem uma vida útil mais longa do que outros alimentos se você armazená-lo adequadamente em recipientes herméticos, livres de umidade, insetos e roedores. Você pode estar se perguntando por que o arroz branco não estraga. O arroz branco tem alto teor de amido, dificultando o crescimento de micro-organismos. Também é um alimento de baixa umidade, por isso não estraga facilmente. Esses grãos são o alimento perfeito para guardar em seu kit de emergência. É ótimo para as refeições do dia a dia, principalmente quando combinado com outros alimentos. Você pode até usá-lo para fazer sobremesas e outros doces. 4. Sal. Conservar alimentos com sal é uma prática comum em todo o mundo, principalmente na indústria alimentícia. O sal mata bactérias, fungos e outros micro-organismos que causam a deterioração dos alimentos. Você pode conservar seus alimentos salgando-os ou usando produtos conservados em sal vendidos em supermercados. Esse ingrediente predominante na cozinha é um mineral composto principalmente de cloreto de sódio, um composto químico pertencente à classe maior dos sais essencial para os organismos vivos. O sal é um mineral e um sólido cristalino que não se estraga. Ele tem sido usado por milhares de anos e, desde que seja mantido seco, permanecerá intacto por muitos mais. 5. Extrato de baunilha. Muitas pessoas acreditam que o extrato de baunilha estraga depois de um certo período. A verdade é que não estraga nada. Você pode manter o extrato de baunilha em sua despensa por anos sem nenhum problema. Certifique-se de que o frasco esteja bem fechado e armazenado em um armário escuro. Não o exponha à luz solar. O extrato de baunilha não estraga porque o álcool usado para extrair os grãos de baunilha evita que fique rançoso. O extrato de baunilha é feito pela maceração dos grãos de baunilha em álcool e água de alta resistência. Este método cria um líquido altamente concentrado e saboroso com uma longa vida útil, impedindo o crescimento de bactérias.
O álcool evita que a baunilha estrague porque não oferece um ambiente favorável para leveduras ou bolores. O álcool de alta resistência mata a maioria das bactérias que podem estar presentes. 6. Vinagre. O vinagre é outro item básico da cozinha que tem uma vida útil longa. É feito fermentando os açúcares naturais encontrados em frutas ou grãos. O vinagre é um líquido ácido que contém ácido acético. O ácido acético é um composto químico que inibe o crescimento da maioria das bactérias, fungos e leveduras, diminuindo o pH dentro das células. A acidez também evita que os alimentos estraguem porque desnatura as proteínas a nível molecular e danifica as membranas celulares. 7. Amido de milho. O amido de milho é uma substância feita de milho em pó e você pode misturá-lo com água para fazer uma pasta. Esta substância em pó serve como conservante de alimentos devido ao seu longo prazo de validade. Ele obstrui os poros das células bacterianas, reduzindo sua capacidade de trocar nutrientes e resíduos. Além disso, inibe o crescimento aumentando o pH do ambiente celular. Dessa forma, as bactérias não conseguem crescer e se reproduzir com sucesso, evitando que a substância se estrague. 8. Molho de soja. O molho de soja, um ingrediente processado a partir da soja fermentada, é essencial em muitos pratos asiáticos. Este molho contém sódio, vinagre e proteína e tem um sabor salgado que adiciona sabor aos alimentos sem adicionar calorias extras. As bactérias nos alimentos podem causar danos e causar intoxicação alimentar, um grave problema de saúde. A acidez do vinagre ajuda a manter o número de bactérias sob controle, evitando que o molho estrague. Além disso, o teor de proteína do molho de soja ajuda a prevenir o crescimento bacteriano ao obstruir os poros das células bacterianas. Esses constituintes ajudam a preservar o molho de soja por longos períodos. Você pode armazenar uma garrafa típica de molho de soja por muitos meses sem refrigeração, desde que seja bem fechada e mantida em local fresco e escuro. 9. Xarope de bordo. O xarope de bordo é um xarope açucarado feito da seiva das árvores de bordo. É um ingrediente comum em muitos alimentos para o café da manhã e assados. Este ingrediente é uma solução de açúcar puro e este açúcar não estraga. Ele não contém nenhum alimento para as bactérias se banquetearem e não será danificado. 10. Feijão seco. Ao secar o feijão, você elimina as bactérias e pode armazenar o produto por muito tempo sem estragar. Um estudo feito pelo Centro Nacional de Preservação de Alimentos Domésticos em 2010 mostrou que feijões adequadamente secos armazenados em temperatura ambiente ainda eram bons após 10 anos. Contanto que você feche a embalagem e mantenha os grãos em um local fresco e seco, os grãos secos não estragaram. Armazenados adequadamente, podem durar muitos anos. A única maneira de estragar os feijões secos é deixá-los mofados ou infestados de gorgulhos. 11. Leite em pó. Os produtos lácteos são geralmente altamente perecíveis devido ao seu alto teor de água. No entanto, o leite em pó é uma exceção. Você pode armazená-lo por um longo tempo sem estragar devido ao baixo teor de umidade. O leite em pó não estragará, mesmo que não seja refrigerado por meses ou anos. 12. Café. Algumas pessoas guardam o café no freezer para mantê-lo fresco. No entanto, os grãos de café congelados não permanecerão frescos por mais de algumas semanas. Se você deseja armazenar seus grãos de café por muito tempo, é melhor moer e depois selá-los a vácuo. Por aqui, você pode mantê-los por muito tempo porque não há vapor para a formação de fermento e bolor. Para concluir, você pode estar se perguntando por que alguns alimentos nunca estragam. Alimentos que nunca estragam são basicamente alimentos que resistem ao processo natural de decomposição. Eles são protegidos por desidratação, congelamento, salga ou decapagem. Esses métodos preservam a composição química e o valor nutricional dos alimentos, durando muito tempo. O processo de desidratação impede o crescimento de bactérias, permitindo assim que o alimento dure mais do que o seu homólogo. Por outro lado, o congelamento impede o crescimento de bactérias ao retardar seu metabolismo. Armazenados adequadamente, você pode esperar que os alimentos congelados durem mais. Alimentos em conserva ou salgados têm baixo teor de umidade. Assim, esses alimentos podem durar mais tempo. Espero que tenham gostado deste vídeo.
Se gostou, inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de dar um like neste vídeo.